Os melhores peptídeos para você secar rápido e de uma forma prática, ainda agora em 2026. E eu desenvolvi uma tier list aqui, tá? Onde eu pude trazer a minha visão dos melhores peptídeos que eu usaria, né? No caso, se eu quisesse secar para questão estética mesmo, tá? Tô falando dessa vez de ficar com o shape mais bonito, mais estético, com mais qualidade. Então, sem mais delongas, roda o disclaimer e vamos direto para o nosso conteúdo aqui no Mundo Hormonal. Pau no gato. Então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui dos melhores peptídeos, tá, para secar de uma forma rápida, tá, pensando numa janela ali de 2 a 3 meses mais ou menos, que é um tempo teoricamente rápido para você meter um shape legal. E lembrando também que isso aqui não é uma recomendação, não é uma apologia, tá, é basicamente uma forma de conhecimento, uma visão minha do que eu utilizaria se eu quisesse sair ali da casa, de uns 15, 16% de BF e cair para uns 9, 10 ou até menos, tá, que dá nessa janela de tempo com esses peptídeos aqui. Então eu organizei aqui essa categoria da tier list como elite, como ótimos, como bons, como sem noção e combinar com algo também, né? Que a gente precisa combinar com alguma coisa, afinal, alguma coisa anabólica, né? Afinal, a gente quer realmente manter uma massa muscular, uma densidade, e para isso precisa ter algumas coisas que eu vou falar no final aqui. Agora, a gente vai falar literalmente do sem noção. Por que que eu coloquei esses dois peptídeos aí como sem noção? Já vou explicar. Mas vamos lá. Primeiro aqui é o GH. Tá? Então esse carinha aqui é o GH e esse aqui é o IGF-1. Por que que eu coloquei eles como sem noção? Bom, primeiramente, a maioria das pessoas hoje que visam ter uma qualidade de shape legal, que querem usar alguma coisinha ou outra, não são atletas, ok? E cara, eu considero o uso de GH e IGF-1 para pessoas que realmente já estão em outro nível. Pode ser até que o cara não seja um atleta profissional ou às vezes nem amador, mas o cara ele já vive isso do mundo fitness e dos hormônios há muitos anos, ele já tem total conhecimento de como usar o GH, porque o GH, dependendo da dose que você usa, às vezes nem dose muito alta já vai o quê? Desregular muito a sua glicemia, aumentar seus níveis de glicemia no sangue e você precisa, cara, controlar isso. E geralmente como que se controla isso? Insulina. E aí você tem que saber mexer com insulina, meu amigo, senão é caixão, literalmente, tá? Então, coloquei eles dois como sem noção porque eu tô considerando essa tier list aqui para pessoas como eu, que são pessoas normais, que trabalham no dia a dia, têm uma vida agitada e querem ter um shape legalzinho, um shapezinho de qualidade que, porra, o cara fique satisfeito de se olhar no espelho, colocar uma roupa, é isso. Então aqui, GH e IGF-1 sem noção. O GH, ele tem poder lipolítico? Tem, mas nós temos um fragmento dele que faz isso exclusivamente. E a gente vai falar logo menos dele aqui. O IGF-1, ele é altamente anabólico, tá? Então ele também vai mexer muito com o teu metabolismo de crescimento. E cara, se você não souber controlar bem ele, você pode aí ficar com o shape um pouco bagunçado, meio feio. Então não é legal você usar um tipo de produto que você não tem conhecimento de como fazer o uso, sendo que o uso são para pessoas mais avançadas, tá? Então coloquei aqui como sem noção e ponto final. Beleza? Agora, vamos pensar na elite. Vamos já direto para elite e o porquê de ir para elite, tá? Elite, primeiro de todos, reta trutida. Já vou falar mais ali dele. HGH frag. Então aqui é reta, aqui é HGH frag e por fim, o MOTS. Esses três já são suficientes para você, cara, chegar num nível estético animal. Animal, às vezes, nível atleta. Se você fizer uma dieta bacana, uma periodização de treino bacana, você chega num nível de shape literalmente atleta. Tem um outro carinha que eu adicionaria aqui, eu já vou falar o porquê dele também. Esses três, cara, já poderia te, assim, ó, deixar com shape magnífico. Por quê? Reta trutida vai melhorar o seu metabolismo por um completo, tá? Então vai reduzir níveis de glicose no teu sangue, vai melhorar sua sensibilidade insulínica, vai aumentar um pouquinho o teu metabolismo devido ao glucagon e isso já vai fazer você ter um potencial de queima de gordura muito grande. O HGH frag, ele já entra naquela fase que, poxa, você tá com BF ali na casa dos 12, 13%, ele vai entrar para fazer uma lapidação, ele vai reduzir bastante a tua gordura, porque ele é o fragmento da lipólise do GH. Então ele é o fragmento de queimar gordura mesmo, do GH, tá? De quebrar
vai oxidar essas gorduras. Ponto. Então, pra que você usaria o GH? Não, cara, vamos direto no HGH Frag. É muito mais vantagem e inteligente fazer isso. E por último, eu coloquei aqui o carinha, o MOTS-C. Por que eu coloquei o MOTS-C? Ele vai melhorar a função mitocondrial. Então, muitas vezes, quem usa retatrutida pode ter ali um déficit calórico muito agressivo, né? Porque vai reduzir o apetite e, por consequência, você pode deteriorar um pouquinho suas mitocôndrias. O MOTS-C entra para dar aquele impacto de energia, melhorando um pouco as suas mitocôndrias. Então, aqui essa tríade é a elite. Literalmente a elite, se combinado ali com os que eu vou falar mais à frente, tá? Seguindo a lógica aqui, vamos falar de ótimos, mas com um porém. Então vamos lá, a gente vai falar aqui de ótimos. O SLU-PP, tá? Desculpa, eu ia falar SS31, mas tá em outra categoria. Então, SLU-PP e o AOD, tá? Esses dois peptídeos também são ótimos, são excelentes mesmo para você queimar a gordura, mas com alguns poréns, tá? O AOD, cara, ele vai melhorar ali seus níveis de GH também. Só que se você já tá utilizando a parte principal do GH para queima de gordura, que esse é o foco da nossa tier list, para que você vai entrar com o AOD? Ele é ótimo, mas não tem necessidade. O outro aqui seria o SLU-PP. Ele teria uma função parecida com o MOTS-C, mas com alguns relatos de que SLU-PP, algumas pessoas que tomam, chegam a ter que tomar doses muito altas, e quando tomado doses muito altas, a pessoa pode se sentir muito cansada, porque o SLU-PP, ele mimetiza mesmo que o seu metabolismo está em exercício o tempo todo, e cara, isso não é bom. Imagina só, você tomando retatrutida, fazendo uma dieta de déficit calórico, coloca o SLU-PP para mimetizar exercício físico ali o tempo todo, meu amigo, você vai deteriorar o seu metabolismo. Não seria inteligente fazer isso, de forma alguma, beleza? Coloco como ótimo, mas não utilizaria. Agora, vamos falar dos bons, tá? Dos bons, mas também com um porém. Aqui eu vou colocar o Tesamorelin, vou colocar o KPV e vou colocar também o SS31. Vamos lá, antes de falar do SS31, eu vou falar do Tesamorelin. O Tesamorelin, ele vai agir basicamente como um propulsor ali do teu GH. Então ele vai elevar um pouquinho os seus níveis de GH e GF1 de forma mais natural, e isso, cara, poderia ser um potencial para queima de gordura. Mas se a gente tá buscando secar rápido, não tem necessidade de utilizar um Tesamorelin. Vamos direto no HGH Frag. É isso que eu tô dizendo. Quando estamos falando de GH, você vê que nós temos nos ótimos aqui o AOD e nos bons temos o Tesa, que ambos mexem com seus níveis de GH. Mas se a gente tem o melhor fragmento aqui, que é esse carinha, que é o HGH Frag, que vai agir ali secar na gordura mesmo, literalmente, para que utilizar o Tesa, né? Bom, mas não para essa finalidade. Fechou? KPV. Coloquei o KPV aqui também, por quê? O KPV, de forma indireta, por ele reduzir os processos inflamatórios ali do seu organismo, melhorando ali até a sua sensibilidade insulínica, pode te ajudar na queima de gordura. Mas também, para um processo de você buscar secar rápido, não seria interessante. KPV, ele é interessante, mas o KPV e o Tesamorelin, eles são interessantes, na verdade, mais pensando em longevidade. Então, depois que você fez aí um protocolo elite para secar rápido, você pode ali pensar em entrar com Tesa e com KPV para sustentar o metabolismo. E aí vem o SS31. No caso, o SS31, a gente tem ele aqui como também, cara, um fortíssimo reparador mitocondrial. Só que ele é tão forte que em pessoas que estão com o metabolismo muito deteriorados ou muito acelerados porque estavam em estimulante o tempo todo, ele vai fazer uma repaginação no seu metabolismo, podendo te deixar mais cansado por alguns dias, tá? Por alguns dias. Uma chave de 5 a 7 dias ali, pode ser que você sinta um cansaço, uma fadiga e tudo mais, e você fala, puta merda, cara, não tá legal isso aqui, né? E é do SS31, mas é porque ele tá fazendo realmente uma rebobinação nas suas mitocôndrias, tá? Cara, tá fazendo uma varredura, limpando o lixo e trazendo coisas novas mesmo, né? Mitocôndrias babies, né? Bebês mesmo. Ele pode entrar como elite aqui nesse caso. Se você é um cara mais paciente, ele poderia entrar como elite.
Elite, mas como eu falei aqui, secar rápido, eu não colocaria ele. Eu deixaria ele em bons, mas não usaria ele por essa finalidade, porque pode ser que você vá ter ali uma semana, alguns dias ali não muito legais e você acabe não conseguindo dar sequência no seu protocolo. Então ele seria bom, né? Seria numa categoria Elite, pensando nos melhores peptídeos para longevidade, beleza? Então depois que você fizer o protocolo Elite, aí sim você poderia pensar nesses bons aqui. Aí os bons seriam os Elites, né? A gente pode fazer uma tier list depois sobre longevidade, mas nesse caso aqui, evidentemente, eu não colocaria o SS31, tá? Isso na minha visão. Agora, vamos falar sobre combinar com o quê, né? Porque afinal, cara, você vai usar só peptídeo pra ficar com o shape da hora? Não tem muito sentido, né? Então, vamos pensar. Precisa de uma testo, então testosterona, beleza? Minha escolha é sempre o mix de testo, que é a famosa Durateston. E você tem que combinar sempre a testo com algum outro hormônio, que, cara, o melhor sempre é um derivado de DHT. E eu, no caso, sempre que eu viso secar, dependendo de como tá a minha estética, eu vou de estanozolol. Então eu combino a testo com o estano. Mas antes eu faço uma avaliação do meu perfil lipídico para olhar HDL, LDL. Se não estiver muito bom, eu nem entro com estano aqui. Aí eu entro com oxandrolona, que agride menos, tá? E eu sempre combino dosezinhas baixas de oxandrolona ou da estano que seja, eu combino em doses bem baixas junto com a testo de uma forma diária ali. Uso ou comprimido ou quando é estano eu prefiro usar injetável. A ox eu uso em comprimido, mas enfim, sempre vou combinar um desses dois aqui. Ah, Denão, poderia ser o Masteron? Poderia, cara, mas a gente tá falando de secar rápido. Então, é um desses dois aqui. Ou é a ox ou é a estano. E é o que eu falo. Eu iria de ox por uma segurança maior em relação a perfil lipídico e deixaria a estano apenas para talvez 2 ou 3 semanas que antecedessem o dia que eu gostaria de estar no shape. Dia da minha viagem, por exemplo. Vou viajar para um rolê da hora que eu quero tirar a camisa e me sentir muito bem. Beleza. Aí a estano entra umas 2, 3 semanas antes desse dia aí. Beleza? E ó, pessoal, sendo bem sincero, tá? Essa tier list, a categoria Elite ali, meu, é aquilo pra secar. Você talvez não precise literalmente de mais nada pra secar do que aqueles 3 ali combinadinhos com um pouquinho de texto e algum outro hormônio. Você seca muito fácil em 2, 3 meses com esse combo. A questão é, e depois? Depois você tem, cara, que fazer também um protocolo de reparo, porque você vai acelerar o seu metabolismo bastante nesses 2, 3 meses pra secar. E aí você pode tomar aquele famoso rebote. Então, para que isso não aconteça, você tem que pensar no que você vai fazer também depois desses 2, 3 meses. Eu dei algumas dicas aqui, mas se você curtiu esse modelo de vídeo, me fala que eu trago um tier list aqui de depois, né, de pós-ciclo ou longevidade, para você entender melhor quais que eu faria, para poder te ajudar também, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o seu like aí no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber o próximo conteúdo e até o próximo vídeo. Um abraço.